política nacional. Thaís Arbex, então, volta para cá. Thaís, para a gente falar dos recados que mobilizações como essa trazem. O governo, obviamente, estava observando o que hoje as ruas iriam falar. O que elas falaram, Thaís? O governo olhou de que forma para os atos de hoje? Carol, é interessante a gente olhar para as manifestações nas diferentes localidades. Em São Paulo, aí na Avenida Paulista, o que a gente conseguiu ver foi um ato bastante unificado em torno das pautas econômicas. O preço do botijão de gás, o preço da gasolina, o preço dos alimentos. Essa pauta econômica, de fato, ela tomou conta de todos os discursos. Na última manifestação da oposição, a gente lembra que a pauta principal era a vacinação, era o pedido para que a vacinação no país fosse acelerada. Então, diante desse quadro, a pauta de hoje mudou para a pauta econômica. Quando a gente vem aqui para Brasília, a gente consegue ver que há também nessa gama de manifestação, nessa gama de agendas, algumas questões bastante específicas. Há, por exemplo, manifestantes falando contra a PEC da reforma administrativa. Há manifestantes falando contra a privatização dos Correios. Então, são pautas laterais que normalmente são mais ligadas aos movimentos sindicais, mas essa pauta econômica, ela é prioritária hoje. E só por isso, só porque ela existe, só porque há um vácuo em relação ao que fazer com essas questões que atingem a população brasileira, que a gente viu tantas pessoas de diferentes matizes juntas. A gente viu Ciro Gomes participando de um ato ao lado de integrantes do PT, algo que a gente poderia considerar impossível há alguns meses, diante de como eles se comportam, diante das brigas públicas que Ciro Gomes já teve com o Partido dos Trabalhadores. Então, é esse o recado, é mais em relação à pauta econômica. E não à toa, a gente sabe que tem um esforço do Congresso para decidir essas questões o quanto antes, Carol e Rafael. Thaís, o governo de São Paulo estabeleceu, inclusive, um rodízio, né? São Paulo já tem o rodízio de automóveis, né? Agora tem o rodízio de manifestações também para permitir que todos se manifestem sem que haja, evidentemente, um encontro entre os manifestantes, né? E todos querem a Avenida Paulista. Você acha que a gente vai continuar vendo essa disputa até o ano que vem, até outubro do ano que vem, na rua, essa tentativa de demonstração de força? Eu coloco mais gente, eu coloco mais gente depois, eu volto um mês depois, eu volto junto desse, eu volto junto daquele. Vai ser assim daqui até outubro de 22, Thaís? Muito provavelmente, Colombo, porque a gente já vê a oposição, por exemplo, querendo um novo ato ali no dia 15 de novembro. É claro que a gente tem que olhar as fotografias. Esse ato na Avenida Paulista, por exemplo, na avaliação dos organizadores, ele foi até maior no número de participação do que eles esperavam. De fato, eles admitiam ali nos bastidores que seria muito difícil reunir tanta gente quanto o presidente Jair Bolsonaro reuniu no dia 7 de setembro. Aqui em Brasília, a gente viu um número menor de pessoas do que a gente viu reunida em 7 de setembro. Mas eles já tinham criado, esses líderes, o que a gente chama de uma espécie de vacina para essa fotografia. Quero dizer que mais importante do que a quantidade era o que representaria a fotografia do palanque. O que a gente não pode desconsiderar? A gente não pode desconsiderar que os atos de 7 de setembro, aqueles chamados e com a participação do presidente Jair Bolsonaro e ministros do seu governo, foram sim significativos. E é para isso que a oposição também está olhando. Ela sabe que nesse ambiente polarizado que a gente vive, o presidente Jair Bolsonaro tem uma força, ele ainda carrega uma força. Então, essa agenda econômica, ela tende a ser cada vez mais explorada,
porque é por meio dela que a oposição acredita que a insatisfação da população pode vir mais rápido em relação à agenda do governo Jair Bolsonaro. Colombo.